especialista em hebreu. Essa daí é professora. Oi, irmãzinha. Tudo bem? Pois é. Então, fé é o fundamento da nossa vida cristã. Porque se nós não tivermos fé, nós não seremos cristãos. É a base da fé, né? É crer naquilo que nós não vemos. Todos nós que estamos aqui não vimos Jesus em carne, mas nós cremos que Jesus é o nosso Salvador e aceitamos a Ele como Senhor de nossas vidas. Isso é fé. E exortação à obediência. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Nós estávamos comentando no estudo de segunda-feira do nosso pequeno grupo que às vezes as pessoas dizem assim, eu nem preciso ser crente quando a gente vai evangelizar, porque eu não mato, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, eu não me prostituo, eu não vou em festas, eu não bebo, eu não fumo. As pessoas acham que essas coisas são um exemplo de bondade que pode levar a pessoa à salvação. E obediência a Deus não é isso. Pecado não é isso. Pecado é desobedecer a Deus. Então, o que está escrito na palavra, quando nós erramos o alvo, quando nós não obedecemos, aí nós pecamos. Essas ações todas, elas são decorrentes do estado de desobediência. Então, a lição de hoje vai falar sobre fé e obediência como uma base para a vida cristã. Então, inicialmente, nós, na introdução da nossa lição, ela tem como principal objetivo dizer que Jesus é superior a Moisés. Moisés foi um homem muito importante. Para mim, os dois homens, né, tirando Jesus, que é Deus, os dois homens que eu mais admiro na Bíblia é Moisés e Paulo, né? Um no contexto do Antigo Testamento, o outro no Novo Testamento. Mas são dois homens incríveis. Humanamente igual a nós, mas Deus usou essas pessoas para fazer coisas incríveis. E como Moisés escreveu o Pentateuco, era um poeta, era um homem assim muito especial, né? Desde o ventre da sua mãe, Deus o escolheu para isso. Mas, apesar de todas as qualidades de Moisés, que nós vamos ver adiante, a lição quer nos mostrar que Jesus é superior a Moisés. Mas, para nós hoje, a gente diz assim, precisa isso? Talvez para a gente não precise, mas para aquela época precisava, né? Era necessário que fosse provado, mostrado, dito por que Jesus era superior a Moisés. Nós cristãos, eu estou dando aqui somente uma passagem daquilo que nós estamos vendo na nossa lição, né? Nós somos santos vocacionados. Então vamos ao que é santo. O que é ser santo? É aquele santinho que fica lá na parede, todo bonitinho, paradinho, né? Envolto em alguma coisa muito especial. Ser santo é isso? Ser santo é ser separado. Separado para algo. Nós fomos separados e vocacionados, chamados para adorar a Deus. Essa adoração ela é bem complexa e completa. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, né? Cada dia que passa, eu mesmo, né? Nasci no século passado, sobrevivi à pandemia, estou viva! Nossa. E aí, a gente fica assim comparando, né? Aquilo que nossos pais nos ensinaram, aquilo que a gente viu dos nossos avós, dos nossos tios, como é que a gente reagia à autoridade? E como a gente está vendo as gerações com reações totalmente diferentes e com valores diferentes daqueles que nos foi ensinado.
circulando no WhatsApp dizendo que a geração de ferro está morrendo. Eu disse que geração maravilhosa, mas é uma pena que essa geração tão especial não conseguiu transmitir os valores especiais que recebeu para a nova geração. Fracassamos, né? Porque o que a gente está vendo aí são pessoas com valores totalmente diferentes daqueles que nos foi ensinado. Então, os desafios dos crentes neste mundo é justamente ser santo, cumprir a vocação para o qual fomos chamados dentro desse contexto que estamos vivendo. De que forma nós vamos exercer a santidade? De que forma vamos glorificar a Deus? De que forma vamos proclamar Jesus no meio de uma geração corrompida? Então vamos ler aí? 1 Pedro 3,15, o que é que diz? Posso ler? Pode. 1 Pedro 3,15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Pronto. Primeiro, santifica Ele no coração. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, a gente primeiro, Jesus Cristo no coração, para que quando nos perguntar a razão da nossa fé, a gente diga isso com temperança. Oi, irmã. E sabedoria. Você fala assim, a Bíblia aqui, o coração está cheio. Mas muitas vezes a gente fala palavras soltas, sem o coração está cheio. Mas as palavras provêm do coração. O coração, na verdade, é uma simbologia que a Bíblia usa e que a gente usa também para aquilo que está no nosso cérebro. Porque, na verdade, o coração só está cheio de sangue para bobear, né? Não. Mas quando a Bíblia fala do coração, ela quer dizer que a nossa mente, ela está cheia. Do que nós estamos enchendo a nossa mente? Do quê? Por onde entram as informações? Pela mente. Primeiramente, vai Entram pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, as informações para dentro da nossa mente. O que é que a gente está vendo e o que é que a gente está ouvindo para encher a nossa mente? Aí a gente vem, enche a nossa mente de coisas e essas coisas que a gente ouve e vê, a gente fala. E também agora você falando nos santos, nas imagens aí do crê, né? Eu subi, eu lembrei do passado. Eu pedi perdão a Deus, né? Minha mãe católica praticante, né? Aí, depois ela falou ali, não, ela se ficar sabendo que vou usar a missão de Deus que salva. Eu pedi muito para o pastor Hélio, de Timóteo, e lá nos livros, pedi a gente para ir lá em casa, que eu era crente nova. Aí as imagenzinhas dela, né? Eu fazia que estava limpando. Mãe, quebrou, meu Deus, quebrou. Minha filha, quebrou Nossa Senhora. Falei, mãe, foi sem querer. De perdão, meu Deus, perdão, meu Deus. Quer dizer, e assim, quando a meia da página lá em casa, quando eu falava o santuário de mãe, deixa cair uma imagenzinha daquela, Deus me livre. A pariu aquela morena que estava olhando. Ai, ai. Ô, Jesus. A mente da gente lembra, né? Esse é um desafio para este momento. Santidade. Levítico 11, 44 e Levítico 19, 2. Podem ler. É. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis com nenhum réptil que se arraste sobre a terra. Pronto. São as recomendações lá no livro de Levítico, né? É um livro cheio de recomendações para nossas vidas. Quem está com Levítico 19, 2? Eu. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Glória a Deus. A gente tem que ser santo, porque o Deus a quem nós adoramos e servimos, Ele é santo. E nós devemos imitar. 1 Pedro 1,16 fala sobre glorificar a Deus. Então, um dos desafios da nossa vida cristã neste tempo é glorificar a Deus. Pedro 16 diz: portanto está escrito, sede santos
porque eu sou santo. Né? Isso. Outro desafio é proclamar a Jesus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ser santo, glorificar a Deus, não é só vir para a igreja, ler a Bíblia, orar. Comer, beber, se estar reunido com os amigos numa praça, bater papo com uma amiga. Tudo isso é ocasião para se glorificar a Deus ou não. Comer ou beber, está falando da vida secular, do dia a dia nosso, de tudo aquilo que nós fazemos em nossas vidas. Nos pequenos detalhes de nossas vidas, nós podemos e devemos nos santificar, porque o nosso Deus é santo, e podemos glorificar a Deus e podemos proclamar Jesus no nosso viver diário. Iniciando a nossa missão, Jesus superior a Moisés, mantenham suas Bíblias abertas em Hebreus capítulo 3 e vamos seguir aí para ver quais são as provas de que Jesus é superior a Moisés. O que é que diz aí Hebreus 3:1? Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, Jesus Cristo, ele é apóstolo e ele é sacerdote. Aí vamos ver a primeira distinção entre Moisés e Jesus. Moisés, ele foi um membro da família, como todos nós somos. Né? A gente sabe da história de Moisés, né? Que coisa linda. A sua mãe, quando o faraó mandou matar todos os meninos hebreus, ela fez um cestinho de junco para fazer com que aquele menino fosse salvo. E aquele menino foi recebido pela filha de Faraó e foi criado no palácio com todas as honras de um príncipe. Ele foi treinado. Veja o propósito de Deus. Por que Moisés foi treinado? Porque Deus tinha o propósito de que ele no futuro fosse conduzir o povo pelo deserto e ele precisava daquele treinamento, né, de príncipe que ele recebeu no palácio. Então Moisés foi um membro de uma família como todos nós somos. Mas Jesus, ele foi o arquiteto da família. O que é que o arquiteto faz? Projeta, né? Primeiro ele faz aquele plano, Um projeto, né? Um projeto bonito, adequado. Porque se há uma profissão que eu gostaria de ser, é arquiteto. Eu pensei, quando me aposentar, eu vou fazer arquitetura. Sou fã, acho a coisa mais linda do mundo. Né? Porque quando a engenharia e a arquitetura se juntam, é uma profissão que realiza sonhos. E aqui não tem o sonho de uma casa própria, o sonho de ter uma casa confortável, bonita. Né? Então pensemos em Jesus como um arquiteto. Ele arquitetou a família, ele planejou a família como um lugar onde as pessoas nasceriam, seriam formadas e assim elas viveriam aqui neste mundo, um apoiando o outro e se preparando para a vida eterna. Esse foi o projeto de Jesus. Né? E ele não apenas projetou. Existem arquitetos que eles fazem o projeto e entregam para outra pessoa construir. Mas Jesus foi o arquiteto que projetou e ele mesmo construiu a família. Quando Deus, lá no Jardim do Éden, fez aquele boneco, deu vida, ele disse: façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Então, Jesus estava ali junto com Deus e com o Espírito Santo, arquitetando aquele projeto maravilhoso que é a família. Segundo lugar, Moisés foi um servo muito importante. Tanto é que o nome de Moisés está até hoje aqui. Estamos estudando sobre isso. Ele tem uma visibilidade muito grande na Bíblia.
e ele é até o centro de uma grande religião, mas ele é apenas um servo. E Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, né? O herdeiro de todas as coisas. A Bíblia diz que tudo foi feito por ele e para ele. E ele disse que aquele a quem lhe foi dado, e de maneira nenhuma ele lançaria fora. Olha que bênção. Nós fomos dados para Jesus, comprados por um alto preço, que é o sangue dele. Então ele é o Filho e é o herdeiro. A terceira diferença de Moisés para Jesus é que Moisés falava sobre aquilo que iria acontecer. E Jesus, ele era aquele futuro do qual Moisés falava. Ele era o futuro encarnado, presente. O futuro presente. Então Jesus Cristo, ele é superior a Moisés, e era necessário que naquele momento da história isso fosse dito. O professor pode até complementar um pouco sobre essa questão aí. Ele tem se aprofundado na carta aos Hebreus, falar um pouco sobre esse contexto. Por que Jesus Cristo precisava ser dito isso sobre Jesus Cristo? Moisés, nesse momento, foi profeta, né? Ele anunciou que viria outro, seria superior a ele. Seria igual no sentido de falar, de ser líder, mas que seria superior a ele. Viria de Deus. Eu fico imaginando, Moisés teve um desejo tão grande de ver a glória de Deus. Viu as obras, viu os sinais e queria ver a glória. A gente tem lá registrado o momento que Deus deu alguma oportunidade de ele ver essa glória. Mas essa glória maior, ele profetizou que outros viriam, Jesus andando no nosso meio, e quem visse Jesus estava vendo o Pai. Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Moisés profetizou isso, ele queria ver isso. O professor, agora me diga uma coisa. Agora, Jesus, igual o Pai, né? Primeiramente Deus, ele mandou o Filho, né? Nós sabemos. Agora eu li, não estou lembrando que livro foi, assim, que os anjos, superior, que era superior, agora quando Jesus era carne, os anjos eram superior. Ela lembrou do domingo passado. Quando a gente expressa, a gente entende. Realmente Em um pouco de tempo foi feito o menor dos anjos. Segundo Jesus encarnou. Isso. Só por um pouco, mas depois Deus o exaltou de novo. Fixou ele. Capítulo 3 de Hebreus, versículo 2, diz o quê? Sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Pronto. Então Moisés, Jesus é superior a Moisés, porque a autoridade que Moisés tinha foi constituída por Deus, o Pai de Jesus, a quem Jesus obedeceu quando veio a este mundo. Então, mais uma prova de que Jesus foi fiel ao Pai que o constituiu, e que Moisés, Jesus é superior a Moisés. Versículo 3. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Exatamente. Jesus tem maior honra do que Moisés. Versículos 5 e 6. Na verdade, Moisés fez fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservamos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Olha que bênção, né? Moisés construiu aquele lugar para que Deus morasse e estivesse com eles ali no deserto, né? E nós hoje temos a honra, o privilégio de ter Deus morando em nós. Que privilégio, né? Que honra, que coisa
grandiosa para tão pequena pessoa que somos nós, tão frágeis, pecadores, limitados, e Deus habita em nós. É isso que esse texto está falando, né? Moisés, ele apontou para Cristo. Antes de Moisés, Cristo era a realidade, que foi justamente isso que nós falamos quando da criação do mundo, né? João 8,58. Quem está com esse texto aí? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Glória a Deus. Antes de todas as coisas, né? Que no momento em que a terra nem tinha sido formada, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, Jesus já existia. Antes de tudo. A nossa mente, ela é limitada para entender a grandiosidade da Trindade, né? A gente, por mais que a gente estude, que a gente pensa, como é que pode existir alguém que já existia antes de eu existir? Que pensou em tudo, que planejou tudo, que executou tudo pela sua palavra. Como é limitada a nossa mente, né? É porque a cada parábolas, existe muitas parábolas. Mas porque Jesus Cristo, ele tinha uma didática para tentar nos ensinar as coisas de acordo justamente com aquilo que a gente consegue entender. Né? A importância do autor de Hebreus enfatizar essa questão da superioridade de Jesus. Isso não é muito simples, não. Para nós hoje, lembra? É tranquilo. Mas para aquela época, você dizia ao judeu, porque ele estava escrevendo para judeus cristãos. Judeus que nasceram no judaísmo, desenvolveram no judaísmo, viviam no meio do judaísmo, mas se converteram ao cristianismo e agora, diante das perseguições e sofrimentos, ele percebeu alguns pensando em recuar da fé e voltar ao judaísmo. Então está todo o questionamento de Hebreus é em cima disso. Né? É em cima disso. Vocês querem recuar para isso? Que Jesus é superior, tudo que Jesus fez é superior, a mensagem é superior. Então a importância de entender o papel de Jesus, ele definiu que Jesus é superior, como ele falou lá, que o Pai, havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas formas, de muita maneira aos pais, muitos profetas. Agora, a maior revelação do Pai é Ele, é Jesus, seu Filho. Não tem outro superior. Se veio o Filho de Deus, não tem mais nada superior, não tem mais nada para acrescentar. Tudo que tinha que ser revelado foi revelado. O que eu quero dizer com isso? Essa semana retrasada eu vi uns vídeos de cristãos que eram muçulmanos. E um dos muçulmanos, um dos ex-muçulmanos, quando eu falar muçulmano, não é porque é árabe, muçulmano, que é da religião muçulmana. Né? Alguns são árabes, outros moram em países que se tornaram muçulmanos. Pronto, ele era libanês. E ele dizendo, dentro da religião muçulmana, se a Bíblia nossa, mais de 80% é seguida. E Moisés é exaltado, é crido. Até Jesus só que Jesus é tido como um profeta. Passados 6 séculos de Jesus, surge Maomé que diz: eu sou o último profeta. Agora eu recebi a última revelação, ou seja, está anulando de que Jesus foi a última revelação do Pai. Então tudo isso é para que a gente entenda. Muitas seitas e heresias se construíram, se nasceram, se formaram com isso. Alguém disse que recebeu de um anjo, que recebeu de Deus, a última revelação. Eu não vou citar nomes aqui, mas várias seitas, e até que a gente chama de denominações que parecem evangélicas, mas não são, nasceram de revelações que determinada pessoa teve, uma profetisa teve, um profeta teve, alguém lá recebeu uma. Então diz que agora ele recebeu a revelação depois de Jesus. Então Jesus desceu. Não é mais o superior. E eu fico me colocando no lugar daquela geração que viveu naquela época que a carta aos Hebreus foi escrita, né? Porque para nós hoje, que temos a Bíblia completa, que temos o Espírito Santo habitando em nós, e que temos essa revelação completa, é de certa forma fácil para alguns, porque tem muitos que a gente fala, e a gente vê que a pessoa não entende, né? Aquilo que está sendo dito. Mas nós somos aqui uma casta privilegiada,
que entendeu o significado da morte de Jesus na cruz por nós. Nós entendemos e por isso estamos aqui hoje. Mas para nós aqui é fácil. Mas imagine para alguém que viu Jesus homem, igual a nós. E na época de Jesus existiam milagreiros que faziam coisas muito semelhantes às que Jesus fazia. Como que essa mente humana ilimitada, igual a nossa, vai discernir que Jesus é Deus, que é o Messias, que é aquele que foi profetizado, que viria e tal, como aquela geração ia vir. Então, quando eles passaram a ser perseguidos, eles começaram a sofrer e a pensar, será que era o Messias mesmo? Será que eu estou preso na pessoa certa? Essas dúvidas, elas eram coerentes, né, com a situação que aquelas pessoas estavam vivendo. E aí a gente às vezes compara com Israel no deserto, né? Entramos aqui agora no perigo da infidelidade. Aí a gente fala assim, mas aquele povo lá no deserto viu o maná cair, a nuvem que durante o dia protegia daquele sol escaldante, e a nuvem de fogo à noite que aquecia o povo recebeu carne quando pediu carne, o povo teve água no deserto, viu os milagres acontecerem, mas que povo murmurador. Em que nós somos diferentes do povo de Israel. Mesma coisa. Quem namora sabe grande coração o tempo todo. O tempo todo, e a gente recebe bênção o tempo todo. Mas a gente tem uma tendência de só ver aquilo que incomoda, aquilo que falta. A gente não tem um olhar voltado para aquilo que temos. Mas temos Sempre professora, é importante a senhora dizer isso. Por quê? Porque nós murmuramos, mas nós temos a possibilidade de nos arrependermos na hora. Sim. Então, a gente pode usar desse Porque recurso, temos nos devemos, porque temos o Espírito Santo. Não usar seria, sim, o afastamento com o Senhor. Precisa se arrepender na hora. Sim. Eu gosto muito da palavra que é dita na ceia, né? Quando é dito que devemos olhar para dentro de nós e, se tivermos cometido o pecado, não comer o pão indignamente. Mas não comer o pão indignamente não significa sair da igreja e dizer, eu não vou tomar ceia porque eu pequei. Não tomar o pão indignamente é se arrepender, confessar, não praticar mais o pecado e receber a ceia. Eu acho muito profundo o que Geraldo, o pastor Geraldo fala, né? No texto, Deus nos convida a nos afastar do pecado, não da mesa, não da família, não da comunhão. Porque tem pessoas que deixam de tomar ceia por causa do pecado. Por quê? Porque tomou o pecado como pecado de estimação, prefere ficar com ele do que se voltar para a mesa que representa o sacrifício de Jesus que fez, né? Então, Israel no deserto é um perigo à infidelidade que nós hoje praticamos as mesmas coisas que Israel no deserto. O povo de Israel no deserto é um exemplo de infidelidade. Esse texto de Hebreus 3, 7 a 19, ele é interessante porque ele fala do mesmo texto que está lá no Salmo 37, de 7 a 19, se não me engano. E aí é o mesmo texto. Ele fala sobre essa necessidade de sermos fiéis a Deus. Nós temos corações endurecidos, tais quais o povo lá no deserto. Por quê? Somos da mesma matéria, somos as mesmas pessoas, apenas o momento da história que nós estamos vivendo que é diferente daquele momento que eles estavam vivendo. Qual foi a consequência da infidelidade? O povo passou 40 anos no deserto. Esse texto aí fala sobre isso. Deixe-me ver aqui que eu não vou ler todo, mas Hebreus 3,
a partir do versículo 7, diz assim, diz o Espírito Santo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação do deserto, onde nossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Olha a consequência da infidelidade. Aquele povo não era para passar 40 anos no deserto. Esses 40 anos que passaram foram uma consequência da infidelidade e dos corações endurecidos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Toda ação contra Deus tem uma consequência. Nada, Deus é bom, Deus é amor, mas Deus é justiça. E tudo aquilo que nós fizermos contra Deus, receberemos a recompensa. A recompensa da infidelidade é não entrar no descanso do Senhor. Esse descanso, nós vamos ver mais adiante, né? Falar sobre esse assunto aqui, nessa outra parte. Não entrar no descanso do Senhor. Esse descanso aqui, relativo ao povo de Israel no deserto, é entrar na terra prometida. Aquela geração que foi desobediente não entrou na terra prometida, consequentemente não entrou no descanso. É nesse sentido aqui. Esse é um dos perigos da dureza de coração, é esse afastamento de receber as promessas de Deus. A incredulidade, que é justamente essa falta de fé. A gente começou, qual era o título da nossa lição? A exortação à fé e à obediência. Então, incredulidade é falta de fé. O que é que a incredulidade traz de consequência? Dureza de coração. Já viram? Pode falar, professor. Porque Hebreus é uma riqueza do Velho Testamento. É uma riqueza nova. Então, quando ele fala disso aí, que a gente vê que Israel, na jornada do deserto, foi várias vezes desobediente, rebelde, murmurador e tal. Mas Hebreus, ele focaliza nesse momento aí, num momento específico. Israel saiu do Egito, foi liberto, atravessou o deserto. Se fosse direto, seria uma jornada de no máximo 6 meses, mesmo com toda a população que estava lá. Mas Deus precisava tabernáculo, Monte Sinai para dar a lei e outras coisas que aconteceram, né? E outros que foi o ser humano que atrasou mesmo, né? Com suas provocações. Então, quando estava para completar 2 anos, eles chegam na fronteira para entrar na terra prometida. Não aquela por onde entrou, que foi do Jordão, né? Foi em outro lado, que não precisaria atravessar o Jordão. Na hora de entrar, mandou os 12 espias. Os espias voltaram para aquele relatório e houve toda aquela reação onde foi manifestada a incredulidade, que não confiavam realmente em Deus, que Deus estava cuidando, desobedeceram e atacaram Moisés com rebeldia, com rebelião, chegaram a fazer um mini exército para invadir a si mesmo, perderam tudo. Então foi nesse momento que Deus disse: vai voltar para o deserto. Aí foi mais 38 anos, que virou 40 anos. Então é esse foco. Quem saiu da escravidão atravessa o deserto durante 2 anos. E agora eu vou entrar na terra que Deus me prometeu, eu vou descansar. Senão eu não vou trabalhar nesse descanso. Vamos voltar para a terra. E é isso. Então toda incredulidade ela tem uma consequência. Né? A dureza de coração, rebelião, né? Isso que o irmão acabou de falar. Quando a pessoa não crê e não obedece, ela provoca uma rebelião. Se rebela contra Deus, se rebela contra a liderança. É um caos total na vida de quem é incrédulo. É uma palavra pesada, né? A gente dizer que fulano é incrédulo, porque ele não crê, ele não tem fé. Quem não tem fé não obedece, porque nós obedecemos pela fé. Né? Agrada a Deus, né? Sem fé é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque o que é ter fé? É crer em alguém que a gente nunca viu, que a gente não conhece, de ver com nossos olhos, né?
A gente tem mania de pegar nas coisas, né? A gente vai comprar, aí faz tirar da prateleira, a gente está vendo, mas a gente quer tirar, a gente quer pegar, às vezes quer cheirar. Como é que esse corpo, tão apegado a esses sentidos, né? Da visão, do olfato, da audição, tão apegados, vai crer em algo que não está palpável a nenhum dos nossos sentidos. Isso é fé. Então, quem não tem fé se rebela contra Deus, pratica a perversidade. Como é triste ver uma pessoa perversa. E como tem pessoas perversas. E pode olhar que as pessoas perversas, elas não têm fé, não têm o temor a Deus e não obedecem a Deus. Eu vejo no meu trabalho, é um mostruário de perversidade. Eu estava pensando justamente sobre o É um mostruário de perversidade. Então, aí Val Meirelles disse que que ela gosta muito de assistir filme, eu disse a ela, eu não assisto novela, eu não assisto filme, eu não assisto TV aberta, eu não assisto jornal, eu sou uma pessoa alienada. Eu só assisto YouTube, porque lá eu posso escolher. Você não é a única alienada. Ainda tem duas nesse grupo, eu acho. Eu posso escolher o que eu quero ver. Por quê? A gente acabou de dizer que a gente enche a mente da gente e depois a gente fala do que a mente está cheia. A Bíblia fala coração no sentido de mente, né? Então vamos encher a nossa mente com coisas que edificam, porque já basta a realidade que a gente não tem como fugir dela. Aí a gente ficar enchendo a mente da gente de perversidade, voluntariamente. Então a incredulidade, ela leva à infidelidade. A pessoa não é fiel. Porque olha o que acontece conosco, que somos servos do Senhor. A Bíblia diz que Deus permanece fiel, mesmo quando nós não somos fiéis a Ele, porque Ele não pode negar o seu caráter. Mas qual é a diferença do pecador salvo para o pecador não salvo? O pecador não salvo, ele é incrédulo e ele pratica a infidelidade de uma forma reiterada. Nós praticamos a infidelidade porque somos carnais e estamos no mundo, mas não por prazer da nossa alma. Aquilo nos incomoda e Deus sabe disso e por isso Ele permanece fiel a nós. Mas o incrédulo não. Ele vive na infidelidade. E o perigo da infidelidade é que nós precisamos ser vigilantes, porque senão nós nos tornamos incrédulos. Vigiar e orar para não cair em tentação. Precisamos ser vigilantes, porque a linha que nos separa do pecador para pecadeiro, ela é bem fininha. Essa é nova. O pecador ele peca, mas ele se arrepende. E aquilo dói, aquilo incomoda, aquilo envergonha. Né? A gente dá vontade de ter uma borracha e de apagar o passado. Jesus já jogou lá no mar do esquecimento, mas a gente não. Fica lembrando, né? Isso é pecador. O pecadeiro, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. O pecadeiro, ele pratica de forma reiterada o pecado, ele tem prazer em pecar. Ele não se arrepende e ele ainda se orgulha daquilo que faz. Isso é pecadeiro. Promessa de descanso. Então vamos agora para o capítulo 4 de Hebreus. O Senhor nos prometeu
texto é bonito, poético. Eu achei ele a coisa mais linda, porque ele aqui, ele traz à nossa memória o descanso de Deus quando ele fez todas as coisas, olhou, viu que tudo era bom. Eu já gosto de quando Deus fez tudo, né? E todos os dias, quando ele termina, ele olha e diz, isso é bom. Né? Aí fez a luz, fez os animais, fez tudo, e ele diz, isso é bom. Tudo perfeito que Deus fez, maravilhoso. E aí, depois que ele fez tudo e viu que tudo era bom, ele se deu o prazer. Esses dias eu vi, não sei onde, essa palavra, que esse descanso de Deus não é descanso como a gente descansa, senta, bota a perna para cima, porque a Bíblia nos diz que o nosso Deus não se cansa nem se fatiga, não é? Então esse descanso não é, a gente que às vezes fica pensando que esse sabate é sentar, Deus sentou, botou a perna para cima, até que enfim eu terminei. Não é isso. Ele olhou com prazer. Aquele dia ele tirou para admirar a sua criação, olhar com prazer. Quer ver? Vou fazer uma comparação bem grosseira agora. Dona de casa, quando termina de fazer a faxina da casa. Isso, criatura! De madrugada eu acordo para andar pela casa limpa e cheirosa. Perfumada. Termina de fazer a faxina. Que eu pensei, professora. A casa está toda cheirosinha, tudo no lugar. Isso é linda. Isto é bom. Então esse descanso é nesse sentido que a dona da casa olha para a casa faxinada, né? O descanso de Deus foi olhar e ver que tudo que ele fez era bom, era perfeito e agradável, como continua sendo. Né? Descanso versus a ansiedade. Esse é mais um texto longo, irmãos, de Hebreus 4, de 1 a 13. Mas eu vou olhar aqui alguma coisa para a gente ver sobre essa questão, né? Temamos, na minha tradução diz assim, temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Quer dizer, foi o que nós vimos no capítulo 3 passado, né? Quem não obedece a Deus, não entra no descanso dele. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar se disse no tocante ao sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia em todas as obras, de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, ele diz, não entrarão no meu descanso. Aí, vamos trazer para o nosso tempo, para a vida prática, descanso versus ansiedade. Uma época que a gente está vivendo em que a ansiedade virou uma palavra da moda, não é? Aí pensem nessa questão do descansar em Deus versus ansiedade. Vejam que tem tudo a ver, não é? Tem tudo a ver. Olhe o que é esse comparativo de descanso e ansiedade. Quem descansa confia plenamente no Senhor. Quem tem ansiedade desconfia do Senhor. Será que Ele é Deus? Começa por aí, né? Será que Ele é Deus? Será que Ele vai fazer? Quantos testemunhos a gente vê de pessoas que dizem assim, eu cheguei num ponto que eu disse, se existe um Deus, porque essa pessoa desconfiava do Senhor. Quem descansa tem paz. Paz
Eu já reflito sobre essa palavra paz. Porque paz não é falta de guerra. Paz é um estado de espírito. E paz, quando a gente tem Jesus, a gente tem uma paz que a gente nem nós mesmos sabemos dizer para outra pessoa que não tem paz como é ter paz. Porque ter paz pode não estar se acabando. Não, você pode estar chorando. Aí, como é que você vai explicar para alguém? Não, eu estou sofrendo, eu estou chorando, eu tenho problemas, eu estou enfermo, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho paz. Não tem como explicar isso. Porque é um estado de espírito de quem tem Jesus, quem está com Deus, quem descansa em Deus. Quem descansa em Deus tem paz. Quem não tem paz tem inquietação. Quem descansa em Deus tem harmonia. Já viram uma música harmônica? Aquela coisa gostosa de se ouvir, tudo no ritmo certinho, em harmonia. E vocês já viram uma casa desarmonizada? Gente, que problema! Então, quem tem ansiedade tem desarmonia. Quem descansa tem segurança. Como é bom ter segurança, não é? Aí a gente olha fisicamente. O que é ter segurança? Os políticos. Aí você assiste programa, a gente acabou de passar, né, por um momento político. E os políticos sabem que todos nós queremos ter segurança e começam a prometer até aquilo que eles não podem dar. Mas eles prometem, né? Que vão dar segurança. E nós temos símbolos de segurança. Por exemplo, você está andando na rua de noite e você vê 2 policiais fardados. Você diz, não, que eu posso andar, que eu estou segura. Não é? Símbolos de segurança. Mas quem descansa em Deus tem a segurança segura, estou não temo, né? Não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Eita, aleluia. É um dos meus hinos preferidos, né? E então essa segurança é a certeza da presença do Senhor, independente das circunstâncias. Né? E quem vive na ansiedade tem insegurança. Quem tem descanso, ele tem a provisão. A provisão, uma vez uma pessoa questionou esse versículo, quando Davi disse, fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Irmãos, essa palavra é fiel e verdadeira. Verdadeira. Se ocorre que alguma descendência passou a mendigar o pão, é porque ela se desviou do Deus que dá o descanso e a segurança e a provisão e a proteção. Agora, quem não tem, vive esse descanso no Senhor, vive na ansiedade e no infortúnio, que é uma palavra triste e pesada, né? Para quem não tem o Senhor. Descansar no Senhor é o remédio para o crente vencer as lutas diárias em tempos difíceis. Aí a gente, todos nós seres humanos ilimitados, a gente fala para os outros, né? Ô irmão, descansa. Mas quando o carinho é apertado, é o nosso, né? Aí a gente entrega na mão do Senhor, depois vai lá, toma de volta e torna a entregar, e torna a tomar. E descansar no Senhor, no sentido de conter a nossa ansiedade, não é fácil. Não é fácil. Mas é o remédio para vencermos as lutas diárias em tempo de difícil. Então quem está em Salmo 37:7? Salmo 37:7. Acho que sou eu. Descansa no Senhor e espera nele. Não te dignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Não tem isso? Já leram, já meditaram no Salmo de Asaf? Como Asaf fez esse tipo de meditação, né? E quantas vezes você diz assim, eu sou servo de Deus e eu estou passando isso. Estou vendo ali meu vizinho que não quer nada com Cristo. E tem isso, tem aquilo. É humano, irmãos. É humano.
ao que Moisés está usando como exemplo para nós, né? Para nós também, não é só para aqueles judeus cristãos, para Sim. nós também, italianos A Bíblia é cristãos, atual. baianos cristãos, brasileiros cristãos. Deus fez o povo andar 40 anos no deserto, mas prometeu que todo dia tirou o tempo. Eu vou providenciar o alimento, vocês não precisam se preocupar, gente. E manteve. Quanta gente ali precisando comer, Deus diz, é eu que vou suprir vocês todos os dias. Todo dia vocês vão receber a porção do dia. Não se preocupe com o sol quente. Eu vou botar uma sombra. A nuvem vai fazer sombra para que vocês não sofram com o sol no deserto. Não se preocupem com o frio no deserto, que a noite é frio, é gelado. Uma coluna de fogo vai aquecer. E por aí vai. Todas as outras promessas. Mas o que é que Deus queria pedagogicamente ensinar a eles? Aprendam a depender de mim. Eu estou cuidando de vocês. Vocês não precisam ficar ansiosos pelo alimento de amanhã. Vocês não precisam ficar ansiosos. Amanhã vai ter sol, o sol vai ser quente de novo. Eu vou proteger. Vixe, o frio da noite. Eu vou proteger. Eu estarei guiando vocês. O anjo meu vai à frente. Que mas durante 40 anos foi murmuração, foi inquietação, foi ansiedade por muita gente. Isso nos ensina algo. Deixaram de descansar no Senhor durante a jornada do deserto. Nós podemos também deixar de descansar nessa jornada aqui no mundo. Sim. Mesmo o Senhor dizendo, eu estarei com você. Até você entrar no descanso. E como cuida, né? Aí depois que eu tenho dito isso e repetido, viu, irmãos? É o mal de quem vai ficar velho. A gente começa a repetir as coisas. E eles não acreditar que eu caiu tenho- um maná, botou as cordonas, e no outro dia já estava no já está guardando para amanhã. Exatamente. Pelo amor de Deus, foi demais aquilo. Eu tenho dito muito esse versículo, que melhor ao final das coisas do que o começo delas. Porque quando a gente chega adiante, que a gente passou, a gente diz, agora eu entendi. Ô Senhor, muito obrigado porque me disse não. Lá atrás, para aquilo que eu queria tanto, que eu pedi tanto, e o Senhor disse não, e eu murmurei. E obrigado, Senhor, por aquele agora eu entendi. E é verdade, viu? Então, Mateus 6, 25 a 34, é um texto que eu vou botar como dever de casa, que é um dos meus preferidos, quando eu estou muito para poder ler esse texto. Mateus 6, de 25 a 34, que nos fala que nós não devemos estar ansiosos, né? Coisa alguma, porque o Senhor cuida de nós, muito além dos lírios do campo, dos passarinhos, né? Ele cuida de nós. E que basta a cada dia o seu mal. Aí, irmãos, só mais alguns minutinhos para a gente concluir. Jesus Cristo oferece descanso nesta vida antes da eternidade. Hebreus 4, 3 e 11. Às vezes nós cristãos falamos e devemos falar muito na eternidade e na vida futura como sendo uma meta específica. Então eu fui salvo para ir para o céu. E a gente esquece de falar que a partir do momento que nós somos salvos, a gente já começa a usufruir do céu aqui na terra. Mas não no sentido de teologia da prosperidade, e sim no sentido da presença de Deus conosco. Ele supre sim nossas necessidades materiais, mas Ele nos dá paz, Ele nos dá proteção, nos dá alegria, nos dá segurança. E Ele cuida de nós antes da eternidade. Então a primeira coisa que o Senhor faz é nos livrar do peso do pecado. Porque o pecado pesa. E quando a gente tem a certeza, entende. Porque infelizmente dentro das igrejas tem muita gente que é crente e não tem certeza da salvação. Essa pessoa ainda não foi livre daquele peso do pecado. Porque ela tem dúvida. Será que eu estou salva mesmo? Porque acha que está salvo pelas obras. Aí não tira o peso do pecado. A partir do momento que nós declaramos Jesus Cristo, a Bíblia diz isso. Se crermos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se confessarmos com a nossa boca, nós somos
salvos, ponto. Aí começa o processo de santificação, é outra história. Mas salvos nós somos. E esse peso do pecado, Jesus Cristo tirou de nós antes de nós chegarmos lá na eternidade. Então a gente já tem uma qualidade de vida que o não salvo não tem. Essa certeza, essa tirada desse peso das nossas costas, já dá para nós um diferencial de vida. O que é que a gente usufrui antes de chegarmos na eternidade? Nós devemos, pelo menos, estar livres da preocupação. Por quê? O que é a preocupação? É você sofrer antecipadamente por alguma coisa, como o professor falou. Se a gente tem que vai nos manter diariamente, prover o pão de cada dia, prover o sustento material e espiritual para as nossas vidas, estamos livres de preocupação antes de chegar na eternidade. Então já somos pessoas privilegiadas. Livre da angústia. O que é angústia? É você querer alcançar, querer fazer algo e você dizer assim, mas eu não vou conseguir. Mas o Senhor disse que bater e a porta se abrirá, buscar e encontrarei. Abra seu coração, eu estou batendo. E vocês vão encontrar em mim descanso para as vossas almas. Deus livra a gente da angústia enquanto estamos caminhando aqui dentro deste mundo tenebroso. Livre do peso da ansiedade, que é o querer fazer e não conseguir. Livre dessa apreensão diária que o mundo vive. E nós estamos em outra vibe. Nossa atitude deve ser outra, irmãos. Nós não somos alienados. Porque tem pessoas que acham que o crente é alienado. A gente, quando na faculdade, nossos professores dizem que a religião é o ópio do mundo. Como se nós crentes fôssemos pessoas alienadas. Não somos. Na verdade, temos uma inteligência emocional maior do que as outras pessoas, justamente pelo conhecimento da palavra. Somos diferenciados e não devemos nos sentir alienados porque somos crentes. Né? Então, isso tira de nós a apreensão diária. Leia aí, por favor, capítulo 4 da Carta aos Hebreus, versículo 10. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou-se de suas obras, como Deus das suas. Então, Deus, através de Jesus Cristo crucificado, ele concluiu a obra. Então, Jesus Cristo, ele descansou, assim como o Pai descansou quando fez todas as coisas. Quando Jesus Cristo cumpriu a obra que o Pai mandou ele vir fazer aqui no mundo, ele também descansou. Quer dizer, ele olhou, viu, todos os que o Pai me deu estão salvos através do sacrifício que eu fiz na cruz. Então agora eu já posso descansar, no sentido de olhar e ver que estava cumprida a sua tarefa. Né? Assim como Deus quando fez o mundo. Então, nessa parte de Hebreus de 9 a 13, que os irmãos já devem ter lido e podem reler, nós aprendemos algumas lições. Que há um repouso sabático para o povo de Deus. Qual é o repouso sabático? Hoje, o nosso repouso sabático é no domingo. Depois, que foi o dia que Jesus Cristo ressuscitou, que foi o dia que ele disse para ficar reunidos ali para aguardar o dia de Pentecostes, quando receberiam o Espírito Santo. Então, nós nos reunimos no domingo. Embora a palavra seja sabático, não significa que é sábado no sentido do dia da semana, e sim sabático no sentido de descansar. É o dia que nós descansamos. Aí, às vezes, a pessoa diz assim, eu já levanto cedo todo dia, de domingo não vou para a escola bíblica dominical não, vou descansar. Eu conheci uma irmã quando eu era pequena, né? E ela dizia assim, Miqueias 3:10. 3:10? Levanta e anda, porque o teu descanso não é aqui. E ela era uma irmã bem ativa e ficava chamando as irmãs para ir visitar e tal. E eu, toda vez que eu ouço falar em descanso, eu me lembro da irmã Esther, que ela vivia dizendo isso. Que a gente não
O descansar não é ficar em casa dormindo até tarde de domingo, não. O descansar é vir para a casa do Senhor para adorá-lo. Essa é a forma de descanso que ele pede de nós no domingo. Descanso também significa viver na obediência e fé, e não na justiça própria e nas obras da lei, pois o justo por sua fé viverá. Irmão, se a gente fosse... Vejam que a lei, ela não conseguiu dar para as pessoas aquilo que elas precisavam para ser salvas. Mas a fé, ela consegue dar para nós essa paz e essa tranquilidade, esse descanso que o Senhor quer que nós tenhamos, na obediência e na fé nele. Eu estou pulando aqui vários textos bíblicos que os irmãos estão vendo que está aqui nesse texto, né? Nesse contexto. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e a gente precisa dela para descansar no Senhor. Não tem como descansar sem meditar na palavra. O crente deve prestar conta de sua vida a Deus aqui na eternidade. Nós prestamos contas uns para os outros, né? O marido para a mulher, o filho para o pai, e o membro da igreja para o pastor e para a sua liderança. Nós vivemos prestando contas da vida da gente, devemos prestar conta, né? Prestamos conta para o nosso patrão e devemos prestar conta para Deus também, das nossas vidas. E qual é a recompensa do cristão? A gente usufrui de tudo isso e ainda tem recompensa, né? Então, 2 Timóteo 2, 11 a 13. Diz o quê? Fiel é a palavra. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos também com ele, reinaremos. Se o enganamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, ou de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Pronto. Então, a recompensa do cristão está fundamentada na fidelidade de Deus, não naquilo que fazemos, mas porque Deus é fiel. Na segurança em Cristo Jesus, provém da graça pela fé, segundo a vontade de Deus. E, através do ensinamento dos apóstolos, nós podemos ver aí, em 1 Coríntios 15, que é um texto longo, que os irmãos poderão ler posteriormente, e Colossenses 3, 1 e 4. Quem está nesse texto? Portanto, já que vocês ressuscitaram em Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Glória a Deus. E finalizando, aplicações para a vida, que nós devemos viver uma vida de fé e de obediência. E o mundo, ele está olhando para nós. Então, se nós tivermos fé e obediência, as pessoas que estão nesse mundo tenebroso, eles vão desejar também viver uma vida de fé e de obediência. Eles estão olhando para nós. E a gente precisa praticar essa vida. Devemos vigiar constantemente para não nos tornarmos igual a essa geração corrupta e perversa. Devemos descansar e confiar no Senhor. É isso que essa lição nos ensinou. E concluímos que Cristo é superior a Moisés, né? Na vida do crente. E nós devemos viver uma vida de fidelidade, de descanso e de certeza da recompensa prometida pelo Senhor. A vida de Cristo em nós é uma vida caracterizada pela fé, obediência e consequente testemunho virtuoso e exitoso. O crente é motivado a prosseguir na vida cristã, fundamentado na segurança do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, texto bem conhecido, né? De Romanos 8, 38 e 39.
Glória a Deus por essa lição e que nós possamos descansar no Senhor, na certeza de que Ele cuida de cada detalhe de nossas vidas. Vamos orar encerrando. Campanha de missões, ainda temos ali envelopes para quem ainda não aplicou. Campanha de missões encerra no último domingo de novembro. O Pix continua aquele, né? Continua. Último domingo de novembro. Viu? Nós estamos no primeiro, né? De novembro, deste mês. Quem ainda não ofertou tem a oportunidade. Vamos encerrar. Vou pedir a irmã que ore encerrando esse período de distribuição. Obrigada, Senhor. Ô Pai, muito obrigado por esse ensinamento, por essas palavras maravilhosas que estão guardadas em nossos corações. Amém, Senhor. Amém. E tu és fiel, Deus. Obrigado, meu Deus, pela vida de todos aqui presentes e Obrigada, pela vida Deus. também daqueles que não puderam vir por algum motivo, mas Sim, Deus está vigilando, eles nem dormem nem cochilam. Sim, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela semana maravilhosa que nos deste, Pai, da tua paz, do teu amor, da tua confiança, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.